Vovó Rica pede desculpas em encontro surpreendente que mudará sua vida para sempre. O vento uivava na mansão antiga, empurrando folhas secas pela entrada imponente. Clara, com o coração disparado, hesitava diante da porta. Faziam anos desde que se falara de Dona Elvira, sua avó excêntrica e milionária. O cheiro de mofo misturado com perfumes caros invadiu suas narinas ao adentrar. A mansão, repleta de quadros de rostos austéreos, parecia guardar segredos. Cada passo ecoava. Teria coragem de enfrentar o passado? Clara passou a mão trêmula nas paredes ricas em detalhes, observando luminárias de cristal, refletindo sombras dançantes. O silêncio era opressor. Mas seu pensamento estava em um só lugar. O que diria a mulher que a abandonou? O eco de sua própria infância lhe martelava aos ouvidos. Ela se lembrava da dor, da rejeição, dos olhares de desaprovação dos outros. Aquela mulher havia prometido ser uma avó carinhosa, mas o abandono era sua única lei. Clara! A voz velha e fraca de Dona Elvira cortou o ar pesado. Ela estava ali, na sala, rodeada por um opulento sofá vermelho. A matriarca, mesmo em seus últimos dias, exalava uma aura de poder e mistério. Mas o semblante carregava um sofrimento que surpreendeu a neta. Você veio? Um nó na garganta de Clara fez o silêncio se aprofundar. Por que você me deixou? A pergunta escapuliu, como se tivesse vida própria. O calor nas bochechas de Clara era palpável. Em resposta, Dona Elvira fez uma pausa. O mundo ao redor parecia congelar. E então as palavras saíram de seus lábios como um sussurro. Desculpe-me, minha querida. Eu fiz escolhas erradas. Clara piscou, confusa. O sentimento de raiva misturado com uma curiosidade insaciável. O que poderia justificar anos de solidão? Então Dona Elvira, com um olhar profundo, revelou um segredo que mudaria tudo. Eu escondi um tesouro para você, mas não é apenas ouro ou joias. É a chave para entendermos nossa história. Antes que Clara pudesse processar a informação, um ruído inesperado interrompeu o momento. Um homem mergulhou na sala. O sócio de Elvira, um homem de negócios ávido e astuto. O sorriso dele, no entanto, era algo como um predador recebendo sua presa. Você não pode ficar aqui por muito tempo, Clara. Há questões que precisam ser resolvidas antes que essa busca comece. O tom de rivalidade estava claro e a tensão encheu o ar. Clara sentiu um frio na espinha. Ela queria ter certeza de que o que fazia sentido, mas a verdade sobre Dona Elvira e o tesouro estava complexa. Até onde ela iria? A raiva a impedia de se abrir, mas o desejo de entender seus laços familiares estava a apenas um passo de distância. Era um dilema: o perdão ou a busca por uma nova história, algo que nunca teve. E quando Clara estava prestes a responder, um barulho estrondoso ecoou de fora. A janela tremeu e a mansão parecia balançar. A luz diminuiu e um mistério ainda mais profundo começou a se formar no ar. O que estava por trás daquela porta? O que significava tudo isso para elas? No fundo do coração, Clara sabia que estava prestes a ser puxada para o emaranhado de emoções e escolhas. Ei, antes de continuarmos com essa história incrível, preciso te fazer um alerta entortante. Muitos inscritos têm relatado que o YouTube removeu suas inscrições sem aviso. Dá só uma conferida rápida no botão vermelho aí embaixo para garantir que você ainda está inscrito no canal.
Não quero que você perca nenhum conteúdo exclusivo que vem por aí. E já que você está aí, deixa aquele like poderoso que me ajuda muito com o algoritmo. Ah, e me conta nos comentários, de qual cidade você está assistindo? Adoro conhecer cada pessoa incrível que faz parte dessa comunidade. Sua participação faz toda a diferença. Vamos interagir! Clara sentiu o ar pesado, como se uma tempestade estivesse prestes a se abater sobre a mansão. O ruído estrondoso que ecoou lá fora parecia querer quebrar o silêncio tenso que pairava entre ela e Dona Elvira. O coração dela batia acelerado quando o sócio de Elvira se aproximou, os olhos cheios de algo que a deixava inquieta. Você não pode ficar aqui por muito tempo, Clara. Há questões que precisam ser resolvidas antes que essa busca comece. Ela sentiu uma onda de frustração. O homem era uma figura imponente, mas havia algo de traiçoeiro em seu sorriso. Uma frustração dentro dela começou a borbulhar. Antes que pudesse retrucar, a casa tremeu novamente e Clara se virou para a janela. Em um movimento rápido, ela viu luzes brilhantes e estrondos que pareciam vindos do céu. Algo está errado, exclamou. Dona Elvira também se levantou, agora com uma energia renovada. Clara, precisamos ir! Rápido! A voz da avó era firme, mas Clara hesitou, ainda chocada com a confissão de sua avó. O que você quer dizer com tesouro? O que mais você não me disse? Mas Dona Elvira apenas fez um gesto apressado. Não há tempo! Venha! A sala parecia se transformar em um labirinto escuro e angustiante enquanto Clara e sua avó tentavam sair. A tensão estava palpável. Clara olhou para o sócio que permanecia parado, o olhar de satisfação dançando em seu rosto. Você não pode me impedir! Gritou Clara, tomando coragem. Mas antes que ele pudesse responder, um estrondo ensurdecedor abateu-se sobre a mansão. As luzes se apagaram e uma fumaça densa tomou conta do ambiente. Clara, com dificuldade, viu Dona Elvira se desviar do caminho. Cício gritou, mas sua voz se perdeu no barulho e na confusão. Clara, em um impulso, seguiu a avó. No corredor escuro e tortuoso, o cheiro de fumaça fez tossir. De repente, Clara avistou uma luz. Correu em direção a ela, seu coração martelando no peito. Ao alcançar a sala iluminada, viu algo que a deixou paralisada. Havia uma porta se abrindo lentamente, revelando um cofre antigo com detalhes em ouro. Isso é o tesouro! Murmurou. Mas antes que pudesse entender o que significava, Dona Elvira a puxou para dentro da sala. Precisamos desbloquear isso. É aqui que tudo se conecta. As palavras de Elvira eram urgentes, mas Clara estava confusa. Sua mente disparava em 1000 direções. Ela precisava de respostas rápidas, mas ao mesmo tempo tinha medo do que poderia encontrar. Então, de repente, um grito ecoou pelo corredor. O sócio havia encontrado o caminho e se aproximava. Clara não tinha certeza se estava pronta para o que estava prestes a acontecer. O medo invadiu seu coração novamente. Seu olhar se encontrou com Dona Elvira e naquele momento tudo virou. Escute, Clara, disse a avó com a voz trêmula. O que você vai descobrir hoje pode mudar tudo. Clara mal teve tempo para fazer perguntas quando uma explosão fez o chão tremer sob seus pés. O cofre se abriu e um brilho intenso iluminou a sala. Ali, Clara viu não um tesouro de ouro, mas algo muito mais valioso.
O que quer que estivesse dentro parecia pulsar com uma energia viva. Ela se aproximou, mas sem aviso, o sócio irrompeu na sala. Seu sorriso agora sombrio. Você não sabe de nada, não é mesmo? A afirmação dele fez o estômago de Clara revirar. As palavras dele eram um corte profundo em meio ao caos que a cercava. Antes que ela pudesse reagir, tudo mudou quando ele revelou um documento, algo que parecia um testamento. Dona Elvira não era quem você pensa que é, e o que está aí dentro pode destruir tudo o que você acredita. O impacto da revelação atingiu Clara como uma onda devastadora. O coração dela parou. Os segredos que estavam por trás do abandono, as promessas de um tesouro. Tudo começou a desmoronar. Ela sabia que o que estava prestes a descobrir era além de qualquer coisa que poderia imaginar. E com isso, tudo o que tinha. Certeza até então estava prestes a se transformar em um labirinto de mentiras. E enquanto a fumaça continuava a se espalhar, Clara percebeu que estava prestes a entrar em um confronto não só com seu passado, mas com a verdade que poderia destruí-la de uma vez por todas. Clara ficou paralisada enquanto o sócio de Dona Elvira a encarava com um olhar triunfante. A sala estava repleta de uma tensão sufocante. O documento em suas mãos parecia brilhar como uma espada afiada. Você não sabe de nada, não é mesmo? Sua voz era uma mistura de desprezo e satisfação. Dona Elvira, com seu olhar pesaroso, fez um movimento como se quisesse se interpor entre Clara e aquele homem. O que você quer dizer com isso? A voz dela tremia, mas Clara não conseguia desviar os olhos do papel, que ameaçava destruir suas frágeis certezas. O sócio riu. Um riso frio que fazia a pele de Clara arrepiar. Esse testamento revela tudo sobre as suas origens, Clara. Você não é apenas neta de Elvira. Você é a única herdeira desse tesouro que a sua avó tanto escondeu. Que tesouro? Clara estava confusa. Seu coração batia descompassado. O que há de tão perigoso nesse documento? Desperte, menina! A riqueza que você está prestes a tocar não é apenas ouro. É um segredo que pode mudar o curso de toda a sua vida. As palavras dele cortaram o ar como uma faca. Ela sentiu um frio na espinha. A ideia de que havia algo maior em jogo a deixava desnorteada. Chega! Dona Elvira gritou. A voz dela ecoou como um trovão. Eu não deixarei você manipular minha neta. O que está escrito ali não é tudo. É mais complexo do que imagina. O sócio brandiu o documento em direção a Clara, a impaciência pulsando em seu olhar. Talvez você não saiba, mas eu conheço a verdade. Se você quer descobrir o que isso significa, precisa ser corajosa. Eu vou te mostrar. Mas você deve escolher o lado em que quer ficar. Mostrar? O que você quer dizer? O coração de Clara palpitava. O medo começava a dar lugar à determinação. O que poderia haver dentro daquele documento que viraria sua vida do avesso? Mas antes que o sócio pudesse responder, o estrondo ensurdecedor ecoou da porta da mansão. Parte do teto desabou, como se a própria casa quisesse engoli-los. A fumaça parecia querer arrastá-los para as sombras. Clara e Dona Elvira foram empurradas para trás, quase se perdendo na confusão. Entre a neblina, Clara avistou uma figura familiar se aproximar. Era Raul, seu amigo de infância, que havia desaparecido anos atrás em circunstâncias misteriosas. Seu rosto estava pálido e seus olhos brilhavam com um tipo de desespero que Clara nunca havia visto. Clara, você não pode ficar aqui! Precisamos sair agora!
A urgência na voz dele fazia o sangue dela ferver. É uma armadilha! Este lugar está amaldiçoado! As peças começaram a se encaixar na mente de Clara como um quebra-cabeça tortuoso. O que Raul estava fazendo ali? Ele sabia mais do que havia contado para ela. E por que ele estava chamando de volta para... Fora? Mas o que está acontecendo, Raul? O que você sabe? Ele olhou para o sócio, que agora observava a entrada escura como um predador. Ele não é de confiança. Elvira sempre foi envolta em mistério. E você vai descobrir que tudo que sempre soube é uma mentira. Sem aviso, um segundo estrondo atingiu a mansão, forçando o grupo a perder o equilíbrio. O sócio se virou, o sorriso se transformando em fúria. Vocês não vão a lugar nenhum. O que eu tenho aqui pode mudar tudo. Olhando para a confusão e a fumaça, Clara se viu no centro de um conflito que desafiava suas crenças. O sócio, Dona Elvira, Raul, todos tinham segredos que explodiam como fogos de artifício. Seria este tesouro a chave para salvar todos eles ou a perdição definitiva? E enquanto a sala girava ao seu redor, Clara percebeu que tinha que decidir. Enfrentaria esse caos escabroso e renunciaria a todos os laços que tinha? Ou iria em busca da verdade que poderia finalmente dar sentido à sua vida? A fumaça começou a se espalhar mais, as palavras de Raul ressoando em sua cabeça. O tempo se esgotava e as escolhas dela se tornavam vitais. Clara fechou os olhos, expirou fundo e se preparou para o que poderia ser o momento mais decisivo de sua vida. Clara ficou paralisada enquanto o sócio de Dona Elvira a encarava com um olhar triunfante. A sala estava repleta de uma tensão sufocante. O documento que ele segurava parecia brilhar como uma espada afiada. Você não sabe de nada, não é mesmo? Sua voz era uma mistura de desprezo e satisfação. Dona Elvira, com um olhar pesaroso, fez um movimento como se quisesse se interpor entre Clara e aquele homem. O que você quer dizer com isso? A voz dela tremia, mas Clara não conseguia desviar os olhos do papel que ameaçava destruir suas frágeis certezas. O sócio riu, um riso frio que fazia a pele de Clara arrepiar. Esse testamento revela tudo sobre as suas origens, Clara. Você não é apenas neta de Elvira. Você é a única herdeira desse tesouro que a sua avó tanto escondeu. Que tesouro? Clara estava confusa. Seu coração batia descompassado. O que há de tão perigoso nesse documento? Desperte, menina. A riqueza que você está prestes a tocar não é apenas ouro. É um segredo que pode mudar o curso de toda a sua vida. As palavras dele cortaram o ar como uma faca. Ela sentiu um frio na espinha. A ideia de que havia algo maior em jogo a deixava desnorteada. Chega! Dona Elvira gritou, a voz dela ecoando como um trovão. Eu não deixarei você manipular minha neta. O que está escrito ali não é tudo. É mais complexo do que imagina. Enquanto a tensão aumentava, um tremor sacudiu a mansão. O chão tremeu sobre os pés deles. E a fumaça densa começou a invadir a sala. O sócio, agora visivelmente inquieto, olhou para o teto que começava a desabar. Não temos tempo para isso! Gritou, enquanto o documento em sua mão se agitava. Clara, percebendo que a situação estava prestes a se tornar caótica, olhou para Raul, que permanecia na entrada, com um olhar que misturava medo e urgência. Precisamos sair! Pausadamente, ela se virou para Dona Elvira.
O que está acontecendo de verdade? O que esse homem sabe? Dona Elvira hesitou, seus olhos se desviando. Então, um grito estrondoso ecoou pelo corredor. E um pedaço de madeira do teto desabou, moldando o pânico no ar. Raul empurrou Clara para o lado e, em um único movimento, se colocou entre ela e a ameaça. E então, a verdade golpeou como um relâmpago. A voz do sócio soou como um eco distante. A verdade estava escondida em seu sangue, Clara. Você é a verdadeira proprietária da mansão. Você é a herdeira de uma antiga linhagem que ninguém deve conhecer. As palavras dele perfuraram o ar pesado. Clara sentiu o chão se abrir sob seus pés. Você está mentindo! Sua voz tremia, mas no fundo sabia que havia algo de real naquela afirmação. A ira misturava-se com a confusão e o nó na garganta era quase insuportável. Foi nesse momento que o sócio avançou e entregou o documento a Raul. Você precisa assistir isso, menino. Clara, você não é quem pensa que é. O que está no passado da sua família é muito mais sombrio do que você pode imaginar. Raul, com o documento nas mãos, começou a ler em voz alta. As palavras pareciam como trechos de um conto de terror, revelando alianças distorcidas, traições e segredos obscuros. O nome de Clara ressoou entre as revelações, ligado a uma maldição que se espalhava entre as gerações, um destino que não poderiam evitar. O sócio, observando a cena com um sorriso maligno, interrompeu. E a cada geração, uma vida é paga para manter esse segredo. O batimento do coração de Clara parou. Uma onda de horror a atravessou. O que você está dizendo? Com uma expressão sombria, Raul olhou para ela, as palavras escapando de seus lábios. Clara, essa maldição, ela exige um sacrifício para se manter longe. E você pode ser a próxima. Entre a fumaça e o caos, as revelações começaram a se concretizar em sua mente. A verdade sobre sua família não apenas ameaçava sua vida, mas poderia levar a tudo que ela acreditava. Arrastada para um confronto não apenas com seu passado, mas com a própria essência do que ela era. Clara percebeu que tudo se tornara uma questão de sobrevivência. Seus olhos se encontraram com Dona Elvira, que revelava uma mistura de dor e raiva. Meu amor, você precisa entender. É mais do que uma escolha. É a luta por sua própria alma. E enquanto tudo ao redor parecia desmoronar, Clara se viu diante do maior desafio de sua vida. A verdade estava ali, pulsante e incontrolável. Mas o que faria com ela? Os segredos, os medos, o tesouro e a maldição. Tudo se entrelaçava como um labirinto sem fim. A única certeza que tinha era que agora tudo estava em jogo. E o que quer que estivesse para acontecer mudaria não apenas seu destino, mas o de todos ao seu redor. Clara ficou paralisada enquanto o sócio de Dona Elvira a encarava com um olhar triunfante. A sala estava repleta de uma tensão sufocante. O documento que ele segurava parecia brilhar como uma espada afiada. Você não sabe de nada, não é mesmo? Sua voz era uma mistura de desprezo e satisfação. Dona Elvira, com um olhar pesaroso, fez um movimento como se quisesse se interpor entre Clara e aquele homem. O que você quer dizer com isso? A voz dela tremia, mas Clara não conseguia desviar os olhos do papel que ameaçava destruir suas frágeis certezas. O sócio riu, um riso frio que fazia a pele de Clara arrepiar. Esse testamento revela tudo sobre as suas origens, Clara.
Você não é apenas neta de Elvira. Você é a única herdeira desse tesouro que a sua avó tanto escondeu. Que tesouro? Clara estava confusa. Seu coração batia descompassado. O que há de tão perigoso nesse documento? Desperte, menina. A riqueza que você está prestes a tocar não é apenas ouro. É um segredo que pode mudar o curso de toda a sua vida. As palavras dele cortaram o ar como uma faca. Ela sentiu um frio na espinha. A ideia de que havia algo maior em jogo a deixava desnorteada. Chega! Dona Elvira gritou, a voz dela ecoando como um trovão. Eu não deixarei você manipular minha neta. O que está escrito ali não é tudo. É mais complexo do que imagina. Antes que qualquer um pudesse falar, um tremor sacudiu a mansão. O chão tremeu sob os pés deles e a fumaça densa começou a invadir a sala. O sócio, visivelmente inquieto, olhou para o teto que começava a desabar. Não temos tempo para isso, gritou, enquanto o documento em sua mão se agitava. Clara, percebendo que a situação estava prestes a se tornar caótica, olhou para Raul, que permanecia na entrada com um olhar que misturava medo e urgência. Precisamos sair! Pausadamente ela se virou para Dona Elvira. O que está acontecendo de verdade? O que esse homem sabe? Dona Elvira hesitou, seus olhos se desviando. Então, um grito estrondoso ecoou pelo corredor, e um pedaço de madeira do teto desabou, moldando pânico no ar. Raul empurrou Clara para o lado, e em um único movimento se colocou entre ela e a ameaça. E então, a verdade golpeou como um relâmpago. A voz do sócio soou como um eco distante. A verdade estava escondida em seu sangue, Clara. Você é a verdadeira proprietária da mansão. Você é a herdeira de uma antiga linhagem que ninguém deve conhecer. As palavras dele perfuraram o ar pesado. Clara sentiu o chão se abrir sob seus pés. Você tá mentindo! Sua voz tremia, mas no fundo sabia que havia algo de real naquela afirmação. A ira misturava-se com a confusão, e o nó na garganta era quase insuportável. Foi nesse momento que o sócio avançou e entregou o documento a Raul. Você precisa assistir isso, menino. Clara, você não é quem pensa que é. O que está no passado da sua família é muito mais sombrio do que você pode imaginar. Raul, com o documento nas mãos, começou a ler em voz alta. As palavras pareciam como trechos de um conto de terror, revelando alianças distorcidas, traições e segredos obscuros. O nome de Clara ressoou entre as revelações, ligado a uma maldição que se espalhava entre as gerações. Um destino que não poderiam evitar. O sócio, observando a cena com um sorriso maligno, interrompeu. E a cada geração, uma vida é paga para manter esse segredo. O batimento do coração de Clara parou. Uma onda de horror a atravessou. O que você está dizendo? Com uma expressão sombria, Raul olhou para ela, as palavras escapando de seus lábios. Clara, essa maldição, ela exige um sacrifício para se manter longe. E você pode ser a próxima. Entre a fumaça e o caos, as revelações começaram a se concretizar em sua mente. A verdade sobre sua família não apenas ameaçava sua vida, mas poderia levar a tudo o que ela acreditava. Arrastada para um confronto, não apenas com seu passado, mas com a própria essência do que ela era, Clara percebeu que tudo se tornara uma questão de sobrevivência. Clara, escute! Raul implorou, os olhos arregalados de pavor. Mas antes que ele pudesse continuar, uma explosão sacudiu a mansão.
arremessando todo mundo pro chão. A sala tremeu e a fumaça se espalhou como um manto negro, cegando e sufocando. Clara tentava encontrar os outros, mas a visão se tornava embaçada. Uma sombra se moveu rapidamente e um grito irrompeu, não de um estranho, mas de Dona Elvira. Clara, corra! Clara se levantou, o coração disparando, mas para seu choque, ela viu a figura do sócio se aproximar de Dona Elvira, um sorriso maligno no rosto. Você nunca poderia desistir, poderia? Você não pode proteger a verdade. Com um movimento rápido, ele empurrou Elvira para o lado e então Clara viu uma adaga reluzente na mão dele, apontando em direção à avó. Não, não! Clara gritou, mas o espaço ficou envolto em um silêncio mortal. O sócio se virou e a adaga cortou o ar, atingindo Dona Elvira no peito. O impacto foi como um golpe no estômago. Clara ficou paralisada, os olhos fixos no sangue que brotava da avó. Não, não pode ser. As palavras dela eram um sussurro impotente. Dona Elvira caiu no chão, os olhos cheios de dor, mas uma expressão de resignação se formou em seu rosto. Clara, você precisa! Foi tudo o que conseguiu murmurar antes de a vida se esvair dela. A sala tremeu novamente, mas agora era um tremor de desespero. Clara se sentia a afundar em um abismo sem fim. O sócio a encarava com um sorriso que misturava triunfo e satisfação. Você está realmente pronta para enfrentar isso agora, Clara? A fumaça densa a envolvia, e a última visão que teve de Dona Elvira foi aquele olhar profundo, cheio de segredos, agora silenciado para sempre. Em um instante, tudo havia mudado. E enquanto a dor transpassava seu coração, uma única pergunta moldava sua mente. O que mais eu não sei? Clara ficou paralisada enquanto o sócio de Dona Elvira a encarava com um olhar triunfante. A sala estava repleta de uma tensão sufocante. O documento que ele segurava parecia brilhar como uma espada afiada. Você não sabe de nada, não é mesmo? Sua voz era uma mistura de desprezo e satisfação. Dona Elvira, com um olhar pesaroso, fez um movimento como se quisesse se interpor entre Clara e aquele homem. O que você quer dizer com isso? A voz dela tremia, mas Clara não conseguia desviar os olhos do papel que ameaçava destruir suas frágeis certezas. O sócio riu, um riso frio que fazia a pele de Clara arrepiar. Esse testamento revela tudo sobre as suas origens, Clara. Você não é apenas neta de Elvira, você é a única herdeira desse tesouro que a sua avó tanto escondeu. Que tesouro? Clara estava confusa. Seu coração batia descompassado. O que há de tão perigoso nesse? Documento! Desperte, menina! A riqueza que você está prestes a tocar não é apenas ouro. É um segredo que pode mudar o curso de toda a sua vida. As palavras dele cortaram o ar como uma faca. Ela sentiu um frio na espinha. A ideia de que havia algo maior em jogo deixava-a desnorteada. Chega! Dona Elvira gritou, a voz dela ecoando como um trovão. Eu não deixarei você manipular minha neta. O que está escrito ali não é tudo. É mais complexo do que imagina. Antes que qualquer um pudesse falar, um tremor sacudiu a mansão. O chão tremeu sob os pés deles e a fumaça densa começou a invadir a sala. O sócio, visivelmente inquieto, olhou para o teto que começava a desabar. Não temos tempo para isso! Gritou, enquanto o documento em sua mão se agitava.
Clara, percebendo que a situação estava prestes a se tornar caótica, olhou para Raul, que permanecia na entrada, com um olhar que misturava medo e urgência. "Precisamos sair!" ela exclamou. Pausadamente, virou-se para Dona Elvira. "O que está acontecendo de verdade? O que esse homem sabe?" Dona Elvira hesitou, seus olhos se desviando. Então, antes que pudesse responder, uma explosão ecoou, arremessando o sócio e Clara para longe. O chão se partiu e pedaços da mansão caíram ao seu redor, como chuva de destruição. Ela viu Raul ser atingido por uma viga que despencava e um grito cortou o ar. "Raul!" Clara tentou ir até ele, mas a fumaça era uma cortina densa. O sócio, no entanto, se levantou, sem um arranhão. "Você realmente pensou que poderia escapar? O que está acontecendo agora é apenas o começo." Ele se virou e um brilho maligno iluminou seu olhar. "Esta mansão foi construída em cima de segredos, Clara. Segredos que eu sempre soube. E o que está por trás da sua linhagem está prestes a se revelar." Ela tentou compreender, a cabeça girando. O que ele queria dizer? Mas antes que pudesse perguntar, uma luz intensa surgiu do cofre que Dona Elvira havia apontado antes de ser ferida. Clara ouviu um zumbido, como se estivesse ouvindo um canto distante. A luz pulsava, forte e tentadora. E para seu horror, o sócio começou a rir, de forma maníaca. "Agora você vê, não vê? Essa luz é a chave. E você, Clara, é a única que pode ativá-la. Isso pode conectar o passado com o presente. E você estará no controle de tudo." Clara estava aterrorizada. Sentia seu mundo desmoronando ao seu redor. A luz no cofre parecia envolvê-la em um abraço quentinho, quase como um chamado. Mas uma voz atrás dela fez seu coração disparar. "Clara, fique longe!" A voz de Raul era desesperada, misturada com dor. Ele se arrastou, o rosto pálido e sujo de poeira. "Não faça isso, você não sabe o que essa luz pode fazer. É uma armadilha." O sócio olhou para Raul com desprezo. "Ah, mas o que você sabe é irrelevante. Quem vai acreditar em você agora? Você é apenas um fantasma do passado. E ela é a verdadeira herdeira." Clara, olhando entre os dois. "Bem, se viu em um labirinto de mentiras." A ideia de ser a única herdeira de algo tão poderoso era esmagadora. Mas e Raul? O que ele sabia? Naquele momento, enquanto o caos se espalhava em torno deles e a fumaça tornava tudo ainda mais confuso, algo dentro de Clara começou a mudar. Ela se lembrou da dor, da rejeição, de tudo que vivera por causa da avó. E em um instante decisivo, "Não vou deixar que ninguém controle meu destino." Caminhou em direção ao cofre. A luz pulsava, quase como se estivesse viva, esperando por ela. E antes que pudesse pensar duas vezes, estendeu a mão. Mas neste momento crucial, algo absurdo ocorreu. O sócio se transformou diante dos olhos dela, sua forma mudando, revelando um rosto que Clara conhecia. Bem, a expressão de horror tomou conta dela. "Não! Você é meu pai!" As palavras dela ecoaram na sala. O choque a atingiu como um golpe. O que isso significava? Todas as certezas desmoronaram. Ele não era apenas um inimigo. Ele era parte de sua história.
E enquanto tudo ao redor deles desmoronava, Clara percebeu que a batalha que estava prestes a iniciar não era apenas sobre tesouros, segredos ou maldições. Era sobre heranças de verdade e uma escolha que poderia mudar o destino de todos. As respostas estavam ali, pulsando, e o tempo estava se esgotando para ela. Clara ficou paralisada, enquanto o sócio de Dona Elvira a encarava com um olhar triunfante. A sala estava repleta de uma tensão sufocante. O documento que ele segurava parecia brilhar como uma espada afiada. Você não sabe de nada, não é mesmo? Sua voz era uma mistura de desprezo e satisfação. Dona Elvira, com um olhar pesaroso, fez um movimento como se quisesse se interpor entre Clara e aquele homem. O que você quer dizer com isso? A voz dela tremia, mas Clara não conseguia desviar os olhos do papel que ameaçava destruir suas frágeis certezas. O sócio riu, um riso frio que fazia a pele de Clara arrepiar. Esse testamento revela tudo sobre as suas origens, Clara. Você não é apenas neta de Elvira. Você é a única herdeira desse tesouro que a sua avó tanto escondeu. Que tesouro? Clara estava confusa. Seu coração batia descompassado. O que há de tão perigoso nesse documento? Desperte, menina. A riqueza que você está prestes a tocar não é apenas ouro. É um segredo que pode mudar o curso de toda a sua vida. As palavras dele cortaram o ar como uma faca, e uma sensação estranha subiu pelo estômago de Clara. Chega! Dona Elvira gritou, a voz bela ecoando como um trovão. Eu não deixarei você manipular minha neta. O que está escrito ali não é tudo. É mais complexo do que imagina. A tensão estava insuportável, o clima prestes a explodir. Nesse momento, um barulho estrondoso reverberou pelo ar. O teto começou a rachar e desmoronar. Clara levou as mãos à cabeça, mas em vez de caos imediato, uma luz branca ofuscante a envolveu. Ela piscou, e quando a visão clareou, se viu em um lugar completamente diferente. Uma sala com arcos impressionantes, paredes cobertas de tapeçarias e uma grande mesa de madeira com mapas espalhados. Clara estava cercada por figuras familiares, mas todas com rostos que misturavam preocupação e medo. Eram seus familiares, os que pensava terem desaparecido, com expressões sérias e um ar de urgência. Clara! Gritou uma mulher no fundo, e quando ela se aproximou, o rosto gelou. Era sua mãe. Você não deveria estar aqui! Você precisa sair agora! Mas eu, Clara, balbuciou. A confusão tomou conta dela. Sentiu o coração disparar ainda mais. Era como se a casa tivesse absorvido sua mente. Ele está vindo! A mulher gritou. E por um segundo, tudo se tornava um borrão. O sócio de Dona Elvira estava ali também, mas agora ao lado de uma figura sombria, quase etérea, que flutuava em direção a Clara. Você não consegue entender, Clara, disse a figura, sua voz ecoando na sala. Esses são os seus ancestrais. Estão aqui para protegê-la, ou talvez para levá-la de volta. Levá-la de volta? Para onde? O desespero começou a tomar conta dela. Tantas revelações, tantas confusões. O passado nunca teve tanta urgência. Então o sócio, agora com um brilho malévolo nos olhos, revelou um segredo que arrebentou as barreiras da lógica. Clara, você é uma guardiã! A corrente de sangue que flui em suas veias impede que o legado da nossa família caia nas mãos erradas. Mas apenas se você aceitar. A sala inteira parou. Distorções começavam a ecoar. E tudo se tornava uma ilusão. Clara
teve a sensação de que a qualquer momento poderia desmoronar como o teto que o cercava. O que você quer dizer? O que isso significa? Você sempre teve o poder para alterar o destino, disse sua mãe com um olhar cheio de dor. Mas a escolha do lado a que pertence é só sua. E se você ficar, nós todos estaremos algemados às sombras do passado. E nesse momento crítico, algo inimaginável aconteceu. A sala começou a tremer e Clara viu uma sombra rasgando a realidade. A imagem do sócio desabou em fumaça, revelando um homem idoso. Com o mesmo brilho maligno. Ele era um ancestral, o verdadeiro protetor da herança. Você precisa decidir, Clara. Permanecer ou seguir seu destino. O homem gritou enquanto a luz se tornava cada vez mais intensa. Clara sentia seu corpo sendo puxado em várias direções, como se estivesse sendo brutalmente dividida entre dois mundos. E, enquanto a realidade ao redor dela se desmoronava em pedaços, Clara percebeu que o maior medo não era o que estava por trás de cada revelação, mas a escolha que ela teria que fazer em meio ao caos. O destino dela estava entrelaçado não só com o passado, mas também com o futuro que ela poderia criar ou destruir. E tudo que estava prestes a acontecer poderia mudar não só a vida dela, mas de todos ao seu redor. As luzes começaram a ofuscar tudo ao seu redor. E naquele instante, Clara sabia que nada voltaria a ser como antes. A sala se tornava um ciclo de caos. Clara sentia o coração pulsar acelerado, enquanto as sombras dançavam ao seu ponto. Red Door! A luz branca emanava do cofre, mas a presença do sócio, agora revelado como seu pai, deixava tudo ainda mais confuso. Imediatamente, ele avançou em direção à luz, um sorriso maligno nos lábios. Você está prestes a assumir o que é seu por direito. Clara respirou fundo, a adrenalina inundando seu corpo. Você não pode fazer isso! Ela gritou, tentando manter o controle da situação. Mas a verdade a atingia como um soco. Você, meu pai? Como você pôde me deixar? O olhar dele não era de arrependimento, mas de pura ambição. Eu fui forçado a me afastar, Clara. Eles não queriam que eu ficasse. Mas você sempre foi a chave. E agora, você tem que escolher a herança ou a maldição. Uma sensação de euforia misturada com um frio na espinha a consumia. Ela nunca soube que o homem que a abandonou e o sócio ambicioso eram a mesma pessoa. Você sabe o que acontece se eu tocar naquela luz? Seu tom era desafiador, mas uma parte dela tremia, insegura. Sim, eu sei, ele respondeu, dando um passo adiante, os olhos brilhando. Mas é a única saída. Você não entende que eles estão vindo? Eles não vão parar até que você tenha tomado sua decisão. As palavras dele reverberaram como se ecoassem na própria mansão, que agora parecia viva, pulsando em sintonia com a tensão. Raul, ainda se recuperando do impacto do caos, gritou: Clara, não! É uma armadilha! Ele está manipulando você. A cada palavra de Raul, Clara sentia um novo fardo pesando em seu peito. A luz no cofre chamava. Seu brilho dançava como se tivesse vida própria. E por um instante, ela hesitou. Mas o tom urgente da mãe ecoava em sua mente. O que ela realmente estava disposta a abrir mão? Então,
como se o destino estivesse ansioso para empurrá-la para o abismo. Uma explosão ruidosa estourou no centro da sala. Tudo tremia e a fenda do chão parecia se abrir, levando em consideração a possibilidade de um colapso irreversível. Sem pensar, Clara tropeçou para trás, mas o sócio se lançou em direção à luz, a determinação escrita em seu rosto. Um segundo depois, ele agarrou a luz com as duas mãos. Um grito elétrico cortou o ar. A luz pulsou intensamente e em um segundo, Clara viu um eco de memórias. Era como se toda a sua vida e a de sua família estivessem ali, entrelaçadas na energia brilhante. Vislumbres de sorrisos furtivos, lágrimas de dor, todos misturados em um turbilhão de sentimentos. Mas então algo mudou drasticamente. A luz explodiu em um esplendor intenso, deixando Clara temporariamente cega. Quando sua visão retornou, a cena era devastadora. Seu pai estava no chão, queimado e sangrando, prisioneiro de um remorso febril. Não! Não era isso que eu queria! Ele gritou, sua voz desesperada ecoando pela sala. Suspensa em choque, Clara hesitou. O que ele queria? E por que agora parecia que a luz não apenas revelava segredos, mas também punia? Se antes ela acreditava que a verdade a libertaria, agora se via imersa em um pesadelo. Raul, agora a seu lado, a puxou. Precisamos sair, Clara. Isso não é um poder que você possa dominar. A confusão aumentou. A fumaça densa começava a invadir a sala novamente. E Clara se sentiu aprisionada entre o passado e o futuro. O que aconteceria com ela? O que realmente escondia a herança que tantos temiam? E, antes que pudesse responder a essas perguntas, um outro estrondo sacudiu a mansão. E Clara percebeu que não eram apenas consequências de escolhas erradas que a cercavam. Era também o começo do fim de algo que ela ainda não entendia. Clara, o chamado de Raul era urgente. Mas as palavras se perderam em meio ao colapso do espaço ao seu redor. Enquanto não podia decidir entre a luz e a escuridão, um único pensamento a atravessou. Ela possuía-o poder de mudar tudo, mas a que custo? E assim, enquanto a luz se apagava lentamente e os ecos do passado a cercavam, Clara percebeu que estava prestes a tomar uma decisão que mudaria não apenas seu destino, mas também o de todos que amava. A sala se tornava um ciclo de caos. Clara sentia o coração pulsar acelerado, enquanto as sombras dançavam ao seu redor. A luz branca emanava do cofre. Mas a presença do sócio, agora revelado como seu pai, deixava ainda mais confuso. Imediatamente, ele avançou em direção à luz, um sorriso maligno nos lábios. Você está prestes a assumir o que é seu por direito. Clara respirou fundo, a adrenalina inundando seu corpo. Você não pode fazer isso, ela gritou, tentando manter o controle da situação. Mas a verdade a atingia como um soco. Você? Meu pai? Como você pôde me deixar? O olhar dele não era de arrependimento, mas de pura ambição. Eu fui forçado a me afastar, Clara. Eles não queriam que eu ficasse. Mas você sempre foi a chave. E agora você tem que escolher a herança ou a maldição. Uma sensação de euforia misturada com um frio na espinha a consumia. Ela nunca soube que o homem que a abandonou e o sócio ambicioso era a mesma pessoa. Você sabe o que acontece se eu tocar naquela luz? Seu tom era desafiador, mas uma parte dela tremia, insegura. Eu sei, ele respondeu, dando um passo adiante, os olhos brilhando.
Mas é a única saída. Você não entende que eles estão vindo? Eles não vão parar até que você tenha tomado sua decisão. As palavras dele reverberaram como se ecoassem na própria mansão, que agora parecia viva, pulsando em sintonia com a tensão. Raul, ainda se recuperando do impacto do caos, gritou: Clara, não! É uma armadilha! Ele está manipulando você! A confusão aumentou. A fumaça densa começava a invadir a sala novamente. E Clara se sentiu aprisionada entre o passado e o futuro. O que aconteceria com ela? O que realmente escondia a herança que tantos temiam? E antes que pudesse responder a essas perguntas, um outro estrondo sacudiu a mansão. E ela percebeu que não eram apenas consequências de escolhas erradas que a cercavam. Era também o começo do fim de algo que ela ainda não entendia. Clara! O chamado de Raul era urgente, mas as palavras se perderam em meio ao colapso do espaço ao seu redor. Enquanto não podia decidir entre a luz e a escuridão, um único pensamento a atravessou. Ela possuía o poder de mudar tudo, mas a que custo? E neste instante crítico, algo chocante aconteceu. Um grito estridente cortou o ar, e os olhos de Clara se arregalaram ao ver sua avó, Dona Elvira, levantando-se do chão. O corpo dela estava envolto em uma luz suave, como se estivesse renascendo diante de seus olhos atônitos. Clara! Não acredite nele! A voz de Dona Elvira penetrou a sala com uma força que Clara não esperava. O sócio, seu pai, paralisou. Um olhar de incredulidade descia por seu rosto. Mas você deveria estar morta. Ele mal conseguia formar as palavras, a fúria e o choque deixando trêmulo. Mortas não morrem quando têm um legado a proteger, Dona Elvira afirmou, agora com uma determinação que Clara nunca tinha visto. Clara, você é mais poderosa do que pensa, e esse homem não é o seu pai. Ele é simplesmente um usurpador. Eu o criei para que você se preparasse para o que está por vir. A revelação cortou o ar. Clara sentiu o estômago revirar. O que você quer dizer com isso? Como assim, usurpador? Nós da família sempre soubemos da verdade. Dona Elvira continuou, os olhos brilhando com um poder sombrio. A cada geração nasce um guardião que deve proteger o legado da nossa linhagem de um mal antigo. Seu verdadeiro pai está morto. O sócio correndo atrás da luz parecia perder o controle. Isso é impossível. Eu sou o único que pode controlar a herança. Você não pode. Eu sou a verdadeira guardiã. Ele se lançou em direção à luz, mas um poder invisível o parou. E ele caiu de joelhos, implorando. Clara olhou para a obra de arte em forma de cofre que fervilhava diante dela. A realidade se desmanchava, e tudo o que ela achava saber começava a se descolar. E enquanto Dona Elvira começava a afastar-se do caos, Clara sentiu o chão tremer. Com um movimento que paralisou o coração dela, o sócio estendeu a mão. E uma força brutal expulsou Dona Elvira da linha de visão de Clara. Um grito ecoou pelo ar, e então Clara ficou sozinha diante da luz brilhante, o peso do que acabara de descobrir esmagando-a. Ela olhou para o sócio, sua nova verdade ressoando dentro dela. Se você é um usurpador, o que você queria realmente? As perguntas queimavam em sua mente. E tudo o que já tinha conhecido, todos aqueles anos de suposições, de dor, de abandono, agora nada parecia ter sentido. Uma única pergunta assombrava seu coração. O que mais estava escondido no meio desse terrível jogo de poder?
A luz pulsava com ainda mais força. E Clara sentiu que estava prestes a escolher o destino de todos. Ao redor dela, o mundo começava a girar de novo. E a única certeza que ela tinha era que a verdade, mais uma vez, estava prestes a desvendar um novo e aterrador capítulo. Clara sentiu seu coração disparar enquanto a sala tremia. Ao redor dela, a luz do cofre pulsava intensamente, misturando-se com a tensão do momento. Ela olhou para o sócio, agora revelado como seu pai. Seu rosto marcado pela ambição e pelo medo. "Você não pode controlar isso!" ela gritou, sua voz sibilando na fumaça que a cercava. Dona Elvira, surgindo como uma visão resplandecente, interveio. "Clara, ouça meu coração. Este homem não é seu pai. Ele é uma sombra do que poderia ter sido." A força das palavras de sua avó parecia cortar a confusão que envolvia Clara, trazendo à tona a verdade dolorosa. O sócio se colocou entre Clara e a luz. Um sorrisinho de desafio nos lábios. "Você não tem ideia do que está prestes a perder!" ele gritou, estendendo as mãos em um gesto desesperado. Mas, antes que pudesse agir, Dona Elvira irrompeu com toda sua energia. "Você não controlará mais nenhuma vida, nem a sua, nem a dela." A sala teve um momento de silêncio absoluto. Clara respirou fundo, fechando os olhos. O que ela queria? O que realmente importava? Em meio à tempestade emocional, uma nova clareza surgiu. Não se tratava apenas da herança mágica, da maldição ou do poder. Era sobre a escolha de ser livre. Quando abriu os olhos, encontrou Raul ao seu lado, lutando para se levantar. "Clara, você é mais forte do que isso. Lute com tudo que você tem." As palavras dele queimavam em seu coração como um lembrete de tudo pelo que passou. A pulsação da luz aumentou novamente e Clara sentiu um chamado profundo. Ela deu um passo à frente, decidida. "Eu não sou sua propriedade. O que está escondido na minha linhagem não é um fardo, mas um poder que posso controlar." As palavras reverberaram pela sala, enquanto a luz ao seu redor intensificava. Ela estava pronta para pôr fim ao ciclo de dor e confusão. Os olhos do sócio se alargaram em pavor. "Não!" ele gritou, mas Clara estava além do ponto de retorno. Com um gesto firme, ela tocou a luz pulsante do cofre. Instantaneamente, a saia foi envolta em uma onda de energia. Clara se sentiu elevada, como se estivesse voando, enquanto memórias de suas orações passadas inundavam sua mente. Faces, risadas e dores se entrelaçavam em uma tapeçaria de vida. Com um último grito, o sócio foi consumido pela própria ambição. Disse Láceres, sua figura se desvanecendo na luz. Dona Elvira, agora com um semblante de paz, sorriu para Clara. "Você fez a escolha certa. Agora você está livre." E assim que o poder começou a se dissipar, Clara sentiu a casa ao seu redor se transformando. Cada parede, cada quadro parecia sofrer uma metamorfose, libertando-se das correntes do passado. O peso que antes a esmagava foi embora, e a mansão, em vez de um cárcere, tornou-se um lar cheio de possibilidades. Raul se aproximou, os olhos brilhando com alegria e alívio. "Você fez isso! Agora podemos reescrever a história." Clara sorriu, sentindo a esperança renascer. Juntos eles poderiam enfrentar qualquer futuro, mas então uma sombra passou rapidamente pela sala. Clara congelou.
Aquele legado ainda não estava totalmente resolvido. Algo ou alguém poderia estar aguardando. E a luta para libertar sua linhagem estava longe de terminar. Ela olhou para Raul, e em um instante todos os desafios pareciam se apresentar novamente. O que mais o futuro guardava? E que outros segredos estavam desenrolando? Esse era apenas um novo começo. Pessoal, se inscreva imediatamente no canal para não perder as próximas histórias exclusivas. Esmague o botão de like agora para alimentar o algoritmo. Deixe seus comentários com reações e teorias sobre este final. Estou ansioso para saber o que vocês pensam. E não esqueçam de compartilhar instantaneamente este vídeo com pelo menos 5 amigos que precisam conhecer este desfecho. Você precisa fazer isso, pois apenas os verdadeiros fãs compreendem a importância de apoiar o canal com essas ações. Não espere nem mais um segundo.